e ele me disse, não, mamacita, disse, Lupita está morta. Eu fiquei louco ali. Lembro que cheguei naquele hospital de 5ª categoria, horrível. Todas riam de mim, de ver como eu me arrastava e chorava pela minha filha. Depois disso, fui ao Incifo, onde estava minha filha. E ela era desconhecida. Ela estava como desconhecida lá. Fui esperando que não fosse minha filha, mas era a Lupita. E aí começou o calvário. Começou o calvário. Vi minha filha, precisei reconhecê-la. E ela estava coberta daqui para baixo. E os médicos do Instituto Médico Legal me disseram que o caso da minha filha era um feminicídio. Eu pedi a roupa da minha filha e disseram que tinham jogado fora, por questão de higiene. Deixaram todas as provas lá de propósito. Tanto as roupas dela quanto as câmeras onde a encontraram, como as câmeras por onde a levaram. A promotoria não quis investigar nem agir. No México, a busca por justiça pode se tornar uma luta interminável. Este é o caso de Lupita, que morreu de forma suspeita, e de sua mãe, Dona Guille. Desde então, ela teve que enfrentar um sistema cheio de corrupção, que parece proteger os culpados e punir quem busca justiça. Eu sou a senhora Guilhermina, sou mãe de Cecília Guadalupe Torres Medina. Minha filha Lupita era uma mulher muito jovem. Ela tinha 31 anos quando foi assassinada. Era uma mulher muito alegre desde a infância, desde que nasceu. Ela sempre lutou para viver. Porque ela nasceu com uma doença congênita chamada Hirschsprung, que são malformações nos intestinos. Geralmente quem nasce com essa doença morre antes de 1 ano de idade. Ela se apegou à vida e eu também, então... Ela era, então, uma mulher muito corajosa, muito destacada em tudo e até mesmo... Quando aconteceu o falecimento dela, dias antes, ela ainda estava estudando. Mas era porque ela queria que eu me sentisse muito orgulhoso dela e não havia necessidade disso, porque eu sempre me senti orgulhoso dela. Sim, na verdade, 1 ano antes disso acontecer, ela tinha passado por uma cirurgia. No coração aberto da minha filha, ela tinha um marca-passo no coração, antes de se casar. Bem, era eu tinha um cuidado especial com ela, porque eu sabia que ela estava doente, então ela nunca deveria ter vindo para esta cidade. Eu realmente não entendo como foi que ela conheceu direito esse cara. Sim, foi o único namorado que eu conheci dela. Depois eu soube que ela teve outro, que, na verdade, talvez esse rapaz teria valido a pena, mas não sei em que momento esse homem conseguiu convencê-la. Eu sempre evitei isso para ela, tinha algo nele que eu não gostava. Mas então ela se casou e eles ficaram morando comigo por 1 ano, e durante todo esse ano esse sujeito nunca trabalhou. Bem, eu me lembro que com a Lupita eu tinha muitos problemas, porque ela era muito isolada, era muito diferente das minhas outras filhas. E eu lembro que sempre eu chegava para buscá-las e as levava para jantar, ou as levava para onde eu estava, ou algo assim. E ela ficava ali e me dizia que eu levasse algo para ela jantar, ou algo assim. E sempre eram problemas, porque ela era muito isolada. E eu lembro que uma vez eu cheguei com minhas outras filhas e ela estava lá fora com aquele sujeito, e aí eu realmente quase desmaiei, porque eu pensei, bom, e agora, de onde saiu esse cara? Se minha filha nunca sai nem nada, ou seja,
E aí eu desci do carro e a confrontei e perguntei o que estava acontecendo e ela disse que era o namorado dela. E de onde você tirou ele? Ela disse que não, que ele é do México e que... Mas como assim? Ou seja, eu disse, bom, agora, então vamos conversar. E aí conversamos e não, eu disse para ela que não. Enfim, ele voltou para cá, para o México, e depois voltou de novo. E aí não, ele não voltou mais para o México até que trouxe minha filha. Pois é, a gente morava lá em León, todos nós, quer dizer, e ele também. E depois eles voltaram e ficaram lá por cerca de um ano. E durante todo esse ano, se ele não trabalhou, e aí começou, ele manipulava muito a Lupita e meio que chantageava ela bastante. E começou a fazer coisas. E de repente, aí ele começou a trabalhar, mas ele começou a querer faltar em casa. E eu fui até ele e disse: Sabe de uma coisa? Aqui não é hotel. Ou seja, para você chegar a hora que quiser e fazer o que quiser. E aí foi quando ele não gostou e foi quando a mãe dele e o padrasto dele vieram e o trouxeram para cá, para o México. Então eu não, na verdade, Lupita, como sabia que eu era contra esse relacionamento, ela não me contava toda a violência que exercem sobre ela. Depois de muito tempo, quer dizer, né, ela ficou morando com a sogra e teve os filhos, ela começou a trabalhar. Porque, bom, ela passava muita necessidade e quando estava com a gente em casa, minha filha nunca passou necessidade, eu não sabia. Esse homem é um psicopata perfeito, quer dizer, ele sabe manipular e sabe agir, sim, ou seja, Lupita, agora ultimamente me dizia que ele era parecido com meu marido. Sim, meu marido era uma pessoa extremamente agressiva, violenta, era uma pessoa bem, do pior tipo, mas em casa, sabe? Só fora de casa ele era o homem mais amável, mais bondoso, mais, não sei, irrepreensível do mundo, sabe? Mas quando a porta se fechava, dentro de casa ele era o demônio. Sim, e Lupita dizia que Hector era muito parecido com meu marido, se ela me disse que estava grávida. Então, né, as gestações da Lupita foram de alto risco, porque ela começou a ficar doente, ficou diabética, ficou hipertensa, muito jovem, muito jovem. Ela teve a menina com uns 19 anos e o menino com uns 21 anos. E a sogra é enfermeira, a sogra dela. E Lupita não podia ter seus filhos por parto normal, porque estava muito grave, tinha muitas complicações, mas a sogra dela a obrigava. E até do segundo gravidez dela, eu lembro que ela teve que ir para León de tão mal que estava. Sim, de tanto que ela foi machucada ao ter o menino, e aqui ninguém podia aliviá-la nem curá-la de todo o machucado que ela sofreu no parto. E lá em Leão, sim, teve quem a ajudasse a superar esse problema, né? Porque a sogra a forçava a ter os filhos de parto normal, mesmo ela não podendo ter parto normal, porque a vida dela estava em risco. Ela ficou tão grave que decidiram bem, operá-la. Muito jovem, com 21 anos, para que não tivesse mais filhos, para que não colocasse mais sua vida em risco. Então, na verdade, Lupita nunca falou sobre a vida que eles davam a ela, nem como a tratavam, só agora, recentemente, sim, de uns anos para cá. Ela dizia que quando morava com a sogra e o padrasto do marido dela, ou seja, o amante da sogra, não sei o que ele era, que esse sujeito a tratava muito mal. Que mesmo estando grávida, muitas vezes ele tirava a comida dela e dizia: Não, você agora não come porque não merece. O companheiro da sogra. E que bom, faziam muitas coisas com ela, todos a violentavam. Ela até recentemente dizia, ela guardou tudo para si a vida toda. Infelizmente, sim. Ela se separou da sogra a partir de que
Ela trabalhava e via que as crianças choravam muito, e o menino tinha 3 anos, mas foi o menino que disse para ela que o padrasto do marido dela, do meu genro, estava abusando deles. Então, quando Lupita ficou ainda mais doente por causa de outras coisas, da impotência e tudo mais, houve uma denúncia contra esse idoso. E a mãe do meu genro pagou, subornou as autoridades para que não procedessem contra esse sujeito. Ela se importou mais com o homem do que com os netos, e olha que são os únicos netos dela. Então, foi aí que eles pararam de morar com eles. Mas sua mãe sempre esteve bem. Ela era uma megera, quer dizer, sempre estava em cima, em cima, em cima, em cima. Então, a Lupita veio só com uma doença aqui para a cidade do México, que era Hirschsprung. Depois, a Lupita tinha Hirschsprung. Ela era asmática, era hipertensa, era diabética. Ela ficou 1 ano antes de ser assassinada. Ela quase morreu em 24 de... Faleceu em 12 de maio e em 24 de maio completaria 1 ano da cirurgia cardíaca. Se eu não chego, minha filha morre. Quando soube da gravidade da situação, Dona Guile viajou imediatamente para a cidade do México, decidida a fazer tudo o possível para salvar a vida da filha. Ela tinha certeza de que seu genro e sogra estavam deixando Lupita morrer pelas condições dela. O estado dela era preocupante. Ela ficou tão magra que chegou a pesar 38 quilos. Enfim, eu cheguei lá e a encontrei bem, à beira da morte. Sinceramente, cheguei e minha filha era só pele e osso. E ela já estava com a pele esverdeada e eu tive que morder a língua para não cair no choro quando a vi. Era um fato que estavam deixando ela morrer. Sim, e naquela madrugada ela ficou muito, muito mal e ele fingiu que não estava ouvindo. Eu ouvi ela indo ao banheiro e vomitando, e de repente parei de ouvir. E eu me levantei correndo e fui ver, e minha filha estava lá desmaiada. Eu gritei e já a levamos para o Instituto de Seguridade e Serviços Sociais de los Trabajadores del Estado. E no Instituto de Seguridade e Serviços Sociais de los Trabajadores del Estado queriam dar alta para ela. Então fui falar com o coordenador, com o diretor, e expliquei todo o problema para eles. Então eu fui para cima do sujeito que queria dar alta para ela. E depois de um bom tempo me chamaram para conversar. Chamaram ele para conversar e começaram a fazer muitos exames na minha filha. E foi quando o doutor Machuca subiu. Lembro que esse é o sobrenome do chefe de cardiologia. E ele me disse que minha filha estava muito, muito grave, que estava à beira da morte. Porque 3 partes do coração dela já não funcionavam. Só funcionava 1/4 do coração dela e ela tinha apenas 18.000 plaquetas no sangue. Faltavam 32.000 plaquetas de sangue. Ele me disse que a qualquer momento ela poderia ter um infarto ou começar a ter hemorragias pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, por qualquer lugar. Porque ela estava muito grave, que se a Lupita aguentou com apenas 1/4 do coração funcionando e com essas plaquetas foi porque era muito jovem. Se fosse mais velha, ela já teria morrido. Então eu sabia de tudo, inclusive muitas vezes esse sujeito não queria levá-la e minha filha estava gravíssima e me ligava de madrugada dizendo que não conseguia respirar, que estava bem gravíssima. E eu cheguei a dizer para minhas filhas dizia para mandarem o carro, e já estando lá eu ouvia ela dizendo: "O carro já está aqui fora, me leva, minha mãe já mandou o carro." Ele a levava assim, sabe? Mas se eu não tivesse ido, minha filha teria morrido. E depois que o doutor Machuca conversou comigo, eu me lembro que ele me disse claramente para desculpá-los, porque o que tinham feito com minha filha foi uma negligência, que eu lhes desse a oportunidade de salvá-la, de estabilizá-la nas plaquetas para poder operar o coração.
e que depois eu poderia agir contra quem eu quisesse, tanto administrativamente quanto criminalmente, por tanta negligência que houve com minha filha. Então foi uma correria, eles a estabilizaram e conseguiram estabilizá-la. Demoraram 15 dias para estabilizá-la, para poder operá-la e colocaram um marca-passo no coração dela. Eu fiquei aqui com ela, minhas filhas vieram para me ajudar a cuidar dela e tudo mais. A sogra nunca apareceu, nunca fez nada. Lembro que ela comentou com uma das minhas filhas uma vez que o marido quase nunca ficava com ela para cuidar dela. Sempre éramos nós que cuidávamos dela, a gente se revezava. E lembro que numa ocasião ela comentou com uma das minhas filhas para não deixarem mais o marido dela ficar com ela porque ele tinha colocado um travesseiro no rosto dela e tentou sufocá-la. Sim, quando ela foi operada do coração 1 ano antes, né? Então, depois que ela saiu, teve alta e tudo, eu ainda fiquei um tempo aqui e depois voltei. Minha filha ficou lindíssima, floresceu. Ela engordou bastante. Minha filha ficou lindíssima e eu estive aqui 2 meses antes de ela ser assassinada. Eu estive aqui por 1 mês porque ela voltou a ser hospitalizada. Ela teve hipertensão, teve pneumonia e teve hipertensão pulmonar e ficou hospitalizada por 15 dias. E depois ela recebeu alta em uma sexta-feira. E no dia seguinte, minha neta foi internada no hospital, porque minha neta também estava muito grave, e minha neta ficou 40 dias hospitalizada. Minha neta, ela tem uma doença muito parecida com o lúpus, mas é uma doença muito rara, não conseguiam descobrir qual era a doença da minha neta. Então foi aí que eu tive que vir. Porque eu disse, não, minha filha vai ter outra recaída. Faz pouco tempo que ela foi operada do coração e acabou de sair do hospital. E por isso eu vim e fiquei 1 mês aqui. Ela sempre esteve com ele. Ela já recentemente, depois que ele fez a cirurgia no coração, foi quando ela começou a me dizer que ele era narcisista, que ele era um psicopata. Que os médicos diziam que se ela estava doente era por causa de toda a violência que ele exercia sobre ela. Mas na verdade eu sempre dizia para ela, então vem filha, o que você quer aí? Quer dizer, eu te pago para você vir, vem, olha, aqui não vai faltar nada, você sabe disso. Quer dizer, mas ela sempre arranjava como desculpa as doenças dela, dizia que aqui tinha os médicos dela, que o Ignácio Zaragoza acho que é de 4º nível e que lá em León não tinha médicos de tantos níveis, mas em León tem médicos muito, muito bons. Tanto é assim que quando aconteceu o parto do menino, foi lá que conseguiram curá-la. Aqui não conseguiram, mas ela sempre usava isso como desculpa. E então, na verdade, não sei, eu acho que ele a ameaçava. Em outras podcasts que eu gravei, me atacaram porque dizem que eu não fiz nada, que porque eu fiquei parada, que porque eu não sabia. Eu não sabia de toda a violência que ele exercia sobre minha filha. Eu só soube da violência tão forte que ele exercia sobre ela quando minha filha já estava morta há 5 meses. É que ela só dizia que bem, ela sabia que estava doente do coração, mas não a esse ponto. Sim, quer dizer, o que ela dizia era que os médicos, sim, já no final, recentemente, ela chegou a me dizer uma vez que eles diziam que se ela estava tão grave, era por causa de todas as violências que ele exercia sobre ela. Sim, então foi quando eu insistia cada vez mais para que ela fosse para lá, então. Mas não. Eles não, meus outros familiares não acreditavam que ele fosse tão malvado, sabe? Diziam que não era verdade, que não era verdade. Digo isso porque ele sempre foi muito hipócrita. Só depois de 5 meses que ela faleceu. Uma vez eu fui ver essa amiga, sabe?
E ela me disse: Ei, você não sabia que seu genro batia muito na Lupita e tudo o que ele fazia com ela? Eu disse: Não, eu não sei, eu não sabia. Quer dizer, eu fiquei impressionado. Sim, quer dizer, eu fiquei assustado. Por que você diz isso? Ele perguntou. Porque ele me contou, respondi. Tenho fotos e provas. E ele me mostrou as fotos e me mostrou tudo. E eu disse: Tá, você não é minha amiga, você é minha inimiga. Ela disse: Por que você está me dizendo isso? Perguntei: Por que me contar isso agora se minha filha já morreu? Sim, se você fosse realmente minha amiga, teria falado comigo e dito: Vem, quero conversar com você. E desde o momento em que minha filha começou a te mandar todas aquelas fotos e começou a te contar tudo o que ela não me contava. Sim, você devia ter me contado. Eu buscaria minha filha e ela estaria viva. Falei: Minha filha morreu por sua culpa. Ele disse: Não, não é isso. Ela me proibiu de te contar. Respondi: Não, há coisas que não se pode proibir. Se você era testemunha de toda a violência que ela sofria, por que ficou calada? Agora minha filha faleceu. Você soube que a mataram. O que sentiu? Você não me deu os pêsames nem foi ao funeral. E não é porque eu te jogue as coisas na cara, mas eu fiz muito por você. Nunca pensei que você fosse assim. Eu disse: Vou à promotoria e avisei. Se não depor, vou te colocar como cúmplice. Falei: Você podia ter evitado a morte da minha filha, mas não fez. Tudo começou em 10 de maio, quando Dona Guile recebeu uma ligação da filha a parabenizando pelo Dia das Mães. Durante a conversa, Lupita revelou que teve um problema grave com o marido e até pensava em se divorciar. A Dona Guile demonstrou todo o seu apoio, mas de repente, Lupita disse que precisava desligar, deixando sua mãe com um mau pressentimento. Então, nesse dia, ao meio-dia, eu me sentia muito incomodada, estranha. Liguei para ela e disse: Filha, não vou trabalhar, estou me sentindo mal, parece que algo vai acontecer. E ela só ficou quieta. E eu disse: Não vou mais trabalhar. E ela falou: Daqui a pouco eu te ligo, mãe. Eu disse sim, e à noite ela me ligou de novo, mas já não dava para ouvir direito. Eu disse: Daqui a pouco eu te ligo quando chegar em casa. E ela chegou. Ao chegar em casa, disse: Daqui a pouco ligo para minha filha, mas acabei dormindo. No dia 11 comecei a ligar, mas minha filha não atendeu. Naquele período fazia 22 dias desde minha cirurgia. Eu tinha adiado essa cirurgia quando vim aqui para a cidade do México para apoiá-la com minha neta quando ela teve pneumonia. Eu disse aos médicos que não, que adiassem minha cirurgia, porque eu precisava vir ajudar minha filha. Quando aconteceu o que houve com a Lupita, fazia 22 dias que eu tinha feito uma cirurgia. No dia 11, liguei para ela o dia todo e à noite, e no domingo repeti isso. E só no domingo à tarde, quando uma das minhas filhas chegou, eu disse: Filha, pelo amor de Deus, liga para a Lupita. Ela não me atende, não sei por que a menina está brava comigo. Eu disse: Ela não me atende. Então ela ligou e disse: Não, mãe, ela não atende. Eu disse: Liga para aquele desgraçado que me bloqueou, pergunta onde está minha filha, por que ela não me atende, por que a Lupita está brava. Pensei que minha filha estivesse internada e doente de novo. O desgraçado disse que minha filha supostamente estava desaparecida há 2 dias, que ela tinha saído no dia 10 e não voltou para casa no dia 11. Supostamente às 3 da manhã, que ela saiu de pijama, deixou o celular e as chaves. E eu fiquei louco e disse que não era verdade, que eu sabia perfeitamente que ela não sairia assim, que ela não deixaria as chaves, o celular nem os filhos. Então eu disse que não era verdade. Então a menina disse: Você pode, por favor, me passar as crianças? Então ela se aproximou da menina e disse: Ei. Minha filha perguntou: Seus pais brigaram antes de sua mãe sumir? Ela respondeu: Sim. E ela perguntou ao menino, e o menino também disse que sim, que eles tinham brigado antes dela desaparecer. Então eu falei: Não, não é verdade. Esse desgraçado fez algo com a menina. Vamos, corre, me leva. E eu esqueci que estava doente. E eu me vesti rápido e fomos para a promotoria de León. Da promotoria de León ligaram para o estado do México.
ao Palácio do Cidadão, em Nezahualcóyotl, disseram para me ajudarem porque eu estava muito doente e não podia viajar. Então eles não quiseram, disseram que não, que eu tinha que vir fazer a denúncia porque o marido não queria fazer nada para localizar minha filha. Então eu não liguei, eu vim. Mas tudo está muito estranho, porque justamente no domingo, quando eu percebi, no dia 12, eu percebi por volta das 5 da tarde. Nesse dia, minha filha faleceu às 10h53 da noite. E eu fui lá fazer a denúncia. E na segunda-feira cheguei aqui por volta das 4 da tarde. E o Ministério Público do cidadão Nezahualcóyotl do Palácio já sabia que eu viria e que eu estava doente. E mesmo assim, fiquei esperando por ele por cerca de 5 horas. Depois de 5 horas, ele veio registrar minha denúncia, mas com muita má vontade. Ele chegou com sua parceira sentimental e me disse para ir embora, que ia me dar o número pessoal dele para que eu ficasse ligando para ele. E que supostamente ia mandar cães e luzes para a casa da minha filha para investigar. E eu cheguei em León por volta das 10 da manhã e fiquei ligando e não dormi. Não. Nesse dia, ela disse que ligou para uma equipe de busca da polícia e me contou. Ela não teria ido embora, senhora. Eu disse, não tinha onde ficar. E ela respondeu, volte já, ela disse, senão não farão nada. Voltei de novo, muito doente, mas não me importo. Continuei procurando minha filha e foi só na quinta-feira, dia 16, que minha filha, vinda de Leão, a encontrou. Porque os daqui, pura incompetência, são os inúteis, de verdade. Não consegui... Não, ela foi encontrada por eles lá. Ela me disse que estava no Hospital La Vila e eu estava chegando no Hospital La Vila quando minha filha, a mais velha, me ligou e disse, mamãe, onde você está? Eu disse, estou chegando no Hospital La Vila. E ela respondeu, não, mamãe, Lupita está morta. Não, eu fiquei louco ali. Lembro que cheguei naquele hospital de 5ª categoria, que é um hospital horrível, e todas riam de mim ao ver como eu me arrastava, chorando pela minha filha. Sempre. Depois, fui ao Incifo, onde estava meu filho, e ela estava como desconhecida. Como desconhecida lá. Eu fui com a esperança de que não fosse minha menina, mas era a Lupita. E aí começou o calvário. Eu vi minha filha, tive que reconhecê-la ali, né? Ela estava coberta daqui para baixo, e os médicos do Instituto Médico Legal me disseram que o caso da minha filha era um feminicídio, porque o corpo dela estava totalmente cheio de lacerações, e que para eles ela tinha sido levada para um lugar fechado e com um tubo ou um taco a tinham espancado tanto que tinham até quebrado os ossos do corpo dela. E que as lacerações eram diretamente no corpo. Que para eles isso era um feminicídio. E eu me lembro que fui depor para que me entregassem minha filha para poder levá-la para León. E a pessoa que estava lá do Ministério Público não quis me entregar ela. Ela me disse que não, que eu tinha que fazer o teste de DNA para comprovar que era minha filha. É que, de verdade, nessa promotoria, a promotoria de feminicídios, eles são realmente nojentos, porque, de verdade, está tão cheia de corrupção, tão cheia de irregularidades, de negligências, de verdade. E eu tive que me hospedar aqui de novo, em outro hotel. E já no dia seguinte, nesse dia chegaram minhas filhas, chegou uma das minhas irmãs, um cunhado,
e tinha vindo outra irmã comigo, mas essa irmã só veio para causar problemas, essa não veio para me apoiar. No dia seguinte fui ao INSI, fui e levei o ofício que me deram e disseram que então, sobre o que se tratava, se eu já tinha identificado plenamente minha filha e que na idade da minha filha iria ter um marca-passo no coração e que não era necessário tudo o que essa fulana estava pedindo. Que iam me dar um ofício para que eu voltasse à promotoria, para que me entregassem minha filha. Bem, para não alongar a história, acabaram me entregando ela como às 11 da noite, desde de manhã, desde o dia anterior. Então eu contratei uma funerária que também transformou minha filha em lixo. Pois é. Como todas as autoridades a trataram como lixo, ele me cobrou 2 embalsamamentos e não embalsamaram ela. Lupita chegou a León no sábado. Era para chegar às 6 da tarde, mas chegou às 8 da noite. E quando ela chegou lá na funerária, um dos funcionários da funerária me ligou e disse: "Venha, senhora, para ver como sua filha chegou." E minha filha ali estava assim, estalando desse jeito, e estava em sacos pretos, vazando todos os líquidos e tudo mais. Ela até trouxe a etiqueta do laudo. Não fizeram nada com ela. E eu perguntei: o quê? O que tem que fazer? Ele disse: e vai estourar. Tiveram que consertar, demoraram muitas horas. E eu disse: tomara que ainda não seja minha filha. Embora eu já a tivesse identificado e tudo, ainda tinha... Eu não podia acreditar que era ela. E como não parecia com ela, mas aí quando a arrumaram, sim. Enfim, que eu disse ao Ministério Público quando prestei depoimento aqui para que me entregassem o corpo da minha filha, que me dessem o número de telefone para manter contato, para saber o que aconteceria em relação à minha filha. Todos os dias eu falava com minha filha, mesmo levando um mês para me levantar, perguntando o que estava acontecendo. E ela me dizia: não, mãe, nos deram o número errado, e me deram o número da promotoria errado de propósito. Sim. E só depois de um mês consegui me comunicar. Me pediram para voltar após cerca de 22 dias e então participei de uma oficina de mães. E lembro que eu vinha para ampliar meu depoimento. E estava o Ministério Público, né? Estava a secretária, tinha que era psicólogo e uma assistente social. E me disseram: não, senhora, sua filha se suicidou. Eu respondi: como assim? Que sua filha se suicidou. Eu respondi: isso é mentira. Eu disse: o que ela fez? Não, disseram que ela se jogou de uma ponte e que se enforcou. Eu disse: para começar, minha filha não tinha nada no pescoço. Sim, isso é uma mentira. Eu a vi completamente nua da cintura para cima e da cintura para baixo. Ela estava coberta e minha filha não tinha nada. Isso é uma mentira, eu disse. O pessoal do Instituto Médico Legal me disse que a levaram para um lugar fechado e que com um taco ou com um tubo bateram tanto nela que tiraram os ossos do corpo dela, que o corpo dela estava cheio de lacerações e que as lacerações eram diretas no corpo, eu disse. Você acha que eu sou idiota? Então falei: venha e traga eles para mim, rápido, estou esperando. Eles atravessaram zombando, todos ali em fila. Depois eu entrei e a promotora não era a promotora, era a coordenadora, a professora. Também. Pois é, aí começou o calvário. E eu disse para ele que não fazia sentido, porque eu vi supostamente o laudo médico e tinha todas as doenças da Lupita e a idade dela, menos o nome dela. Ela era desconhecida e eu disse não. Dizem que minha filha ficou 13 horas consciente. Eu disse: tenho certeza de que minha filha até pediu um telefone para me ligar e disse: tenho 100% de certeza que minha filha falou o nome dela. Então, no fim das contas, eles, junto com o meu genro, né, começaram a fazer de tudo para que parecesse suicídio, não feminicídio, porque para eles é muito mais fácil assim, para não terem trabalho.
E, aliás, o Ministério Público e a coordenadora deixaram passar todas as provas, todas as roupas dela, as câmeras, os vídeos das câmeras, as gravações de quando levaram a Lupita naquele carro, que a Lupita foi levada em um carro. Eu lembro que cidadãos da Guacolor me mostraram supostamente o carro em que a levaram. Disseram que tinham outra gravação, onde minha filha ela estava saindo e atrás vinha saindo o marido, mas não quiseram me mostrar. Eu considero que a Lupita já estava muito machucada quando atiraram, pois não quiseram me mostrar. Desde o início, as ações da promotoria têm sido marcadas por irregularidades, falsidades e omissões. Por isso, muitas das evidências desapareceram. Não só as gravações onde levam a Lupita, mas também aquelas onde a jogam debaixo da ponte. Só há 3 meses, um funcionário do C5 declarou que desde o primeiro momento em que a encontraram, ela disse seu nome completo. Por isso, ele não entendia por que ela foi registrada como uma pessoa desaparecida. Então, isso foi só há cerca de... 3 meses. Foi quando se soube que o que eu senti estava certo, não é? Que sempre souberam o nome da minha filha, tanto os policiais, quanto os paramédicos, quanto o pessoal do hospital e da promotoria. Desde que encontraram minha filha debaixo da ponte, já sabiam seu nome. Então, eu quero que o Ministério Público me explique quem deu a ordem para levarem minha filha para aquele hospital de 5ª categoria. E também quero fazer um apelo às pessoas, porque se supõe que os hospitais existem para oferecer saúde às pessoas. E a verdade é que o hospital deixa muito a desejar. Eu sinto que nesse hospital fazem coisas muito suspeitas e estão envolvidos em muitas coisas, porque só a morte da minha filha, eles não avisaram as autoridades quando a Lupita chegou. E a Lupita ainda ficou 12 horas consciente. A Lupita ficou 40 horas viva e nunca avisaram as autoridades. E dizem que a Lupita chegou com um grau 13 de consciência e o máximo é 15. Sim, então a Lupita estava completamente consciente. A Lupita poderia ter dado o depoimento e eles não deixaram, porque com que finalidade colocaram ela como desconhecida? Agora, os paramédicos, certo? Por que levaram ela para aquele hospital de 5ª categoria? Se minha filha disse seu nome desde o início, eles deveriam tê-la levado ao Ignacio Zaragoza, o hospital mais próximo. O Instituto de Seguridade e Serviços Sociais de los Trabajadores del Estado, onde ela tinha sido operada do coração, tá? 1 ano antes. E se tivessem dado o nome, ela ficaria lá. E mesmo que não tivesse dado, porque se supõe que, tendo ou não, Instituto de Seguridade e Serviços Sociais de los Trabajadores del Estado, quando uma pessoa chega muito grave, eles têm que atender, né? Porque levaram ela para aquele hospital de 5ª categoria. Sim, quer dizer, por que pularam tantos hospitais públicos, hein? E com que finalidade levaram ela para lá? Agora, com que finalidade o hospital não avisou as autoridades? Com que finalidade os policiais colocaram ela como desconhecida? Com que finalidade os paramédicos colocaram ela como desconhecida? Por que o hospital registrou ela como desconhecida e não informou as autoridades? Só depois de muitas horas que minha filha faleceu, sendo que minha filha ainda ficou 40 horas viva, certo? E ainda falam que o pessoal da Gustavo Madeiro buscou o corpo da minha filha. Chegaram às 6 da manhã e recusaram entregar ela nesse hospital de 5ª categoria. Que porque supostamente o fulano, que era quem estava com a minha filha, não estava, né? E que não tinham a chave para tirar a minha filha. E só voltaram às 5 da tarde, trataram minha filha como lixo, violaram todos os direitos dela. Eu disse isso durante a semana ao Ministério Público, falei. O senhor tem que informar tudo ao seu pessoal, falei. Então minha filha sofreu um duplo feminicídio. Ele perguntou, por quê? Eu disse, um pelos assassinos, por quem fez tudo isso com a minha filha, e outro, por todos vocês como autoridades, pela forma como trataram minha filha como lixo. Pela violência brutal cometida contra minha filha, tanta dor e crueldade de gênero, desde os policiais, paramédicos, os criminosos do Hospital A Vila, certo? E vocês como Ministério Público. Eu disse, então, quer dizer que quem terminou de matá-la foram os do Hospital A Vila. Eu disse, está mais claro do que água.
Minha filha, além de ter todos os hematomas e todas as lacerações que tinha no corpo, certo? Tinha 3 orifícios aqui no pescoço, pescoço de 5 centímetros. E eu pergunto ao Ministério Público e, segundo ela, mandou fazer um laudo e disse que supostamente esses orifícios foram feitos para reanimá-la. Não sei bem o que ela queria, só queria matá-la. Falei, quer me chamar de bobo? Você acha que eu sou idiota para não saber que esses orifícios eram para matá-la, hein? Para reanimar é só a traqueia, certo? 3 furos sem saber se foram feitos com picador de gelo ou chave de fenda. Isso matou minha filha. Se fizeram isso no hospital, foi lá que a mataram. Outra coisa que me chama muito a atenção é o fato de que Lupita tinha uma cinturinha. Quando iam fazer a autópsia, vejo nas fotos que ela está com uma barriga grande. O que fizeram com minha filha aqui? Eles a trataram como lixo, totalmente. Eu vi como são as fotos de quando vão fazer a necrópsia na minha filha. E a levam só enrolada num lençol, com gases em alguns pontos. Nem mesmo o avental? Ou seja, eu sei perfeitamente como eles preparam os corpos quando falecem para entregá-los aos seus familiares. Ou seja, esse hospital tem muito o que explicar, muito mesmo. E também o Ministério Público. Por quê? Porque eu pedi as roupas da minha filha e disseram que tinham jogado fora por questão de higiene. Eles deixaram todas as provas ali de propósito, tanto as roupas dela quanto as câmeras onde a encontraram, como as câmeras por onde a levaram. O Ministério Público não quis investigar nem agir. Então, eu sinceramente faço um apelo à promotora de CDMX para que nos receba, para que ela veja o que essa promotoria está fazendo, porque o meu caso não é o único. Eu estou impressionada e realmente impactada de ver quantas mães existem a quem querem fazer passar as nossas filhas como suicídios. Para não trabalhar ou porque não sei o que há por trás de tudo isso e são feminicídios, mesmo eles sabendo disso. Com que finalidade estão fazendo isso nessa promotoria, sim? Então, depois de tudo isso e de tanto explodiu em cima deles e isso... Entrei no Observatório Nacional cerca de 6 meses depois que a Lupita faleceu. Me ajudem, mas nunca me ajudaram. Pelo contrário, obstruíram a investigação e atrapalharam a investigação, sabe? E nunca quiseram me ajudar. Então, E depois queriam me condicionar, me controlar muito. Teve uma reportagem que eu fiz e me ligaram e me fizeram passar por maus bocados. E no final do dia liberaram o meu caso sem fazer nenhuma investigação. Embora uma das advogadas do observatório tenha me dito claramente que minha filha o corpo dela estava cheio de lacerações, e não só das recentes, de quando a mataram, mas também tinha lacerações de cerca de 15 dias antes no corpo dela. E mesmo assim, o observatório, vendo tudo o que os órgãos do governo, tanto do hospital, quanto os paramédicos, quanto os policiais, quanto o pessoal da promotoria estavam fazendo, não fizeram absolutamente nada. Nada. E agora acontece que agora os paramédicos já não trabalham mais. Também fizeram um exame nos meus netos por causa do abuso do padrasto e pela violência que esse homem gerava sobre a Lupita e sobre eles também. E agora também acontece que a assistente social do desenvolvimento integral da família também, já que houve corte de pessoal e ela já não está mais lá. Ninguém dos que estavam envolvidos praticamente na morte da minha filha trabalha mais lá. Eu disse, não me importa. Para mim, eles tiram ele do cemitério. Se morreu no esgoto, se está no esgoto, de onde estiver, para mim eles tiram, né? Porque tem contas a prestar. Porque todos estão envolvidos na morte da minha filha. Sim, ou seja, como assim? Por toda isso, a violência de gênero que todas as autoridades exerceram sobre minha filha, e além disso, pelo jeito que a trataram como lixo.
Sim, e além disso, quem deu a ordem, quem está por trás da morte da minha filha? Sim, agora outra coisa muito importante, porque a promotora não quer considerar como feminicídio, quando todas as provas mostram que foi um feminicídio. E também este. Ela sabia perfeitamente que existiam denúncias de violência por parte desse homem. O que esse canalha fez com a minha filha e também o que tinha acontecido com meus netos. Meus netos correm perigo e ela não liga. Ela diz que são coisas muito diferentes. Como podem ser tão diferentes se eram filhos da minha filha? Também não tenho notícias dos meus netos desde que minha filha faleceu. Eles estão aqui no México e estão com aquele patife. Meus netos correm perigo e eles não ligam. Sim, também os do estado do México, pois lavaram as mãos. Acho que mandaram o processo só com 10 folhas, não fizeram nenhuma investigação, nem nada. Eles deveriam ter investigado a casa, deveriam ter investigado os vizinhos, porque no ambiente onde minha filha vivia havia muita violência entre os vizinhos. Dela de lá era como uma vila onde ela morava e da proprietária. Minha filha sofria muita violência. Eu vim 2 meses antes, estive aqui e fui violentado, o que não fariam com minha filha? Atualmente, o processo de investigação já tem mais de 4.000 páginas. Cada página reflete a negligência, corrupção e manipulação que dificultaram o caso. Uma perícia realizada comprova os fatos. Usaram um manequim de 70 quilos mais 52. Um médico legista afirmou haver sinais de abuso em seu corpo, diferente da promotoria, que dizia que ela tirou a própria vida. Por outro lado, a última informação que Dona Guile teve sobre seu genro foi que ele foi à promotoria se dizendo marido de Lupita e fazendo uma solicitação. Reconhecido como vítima indireta. Depois de 1 ano e 3 meses, não podem me dar a condição de vítima indireta. Eu sou a mãe dela, eu sou quem veio. Vim e fiz a denúncia de busca, né? Porque ele não quis fazer nada e eu estou vindo mês após mês. O processo tem cerca de 3.000 páginas, só de mentiras, negligências, corrupção, falsidade e coisas fabricadas. Sim, já chega de tanta zombaria por tantas mentiras, sim. Que as pessoas saibam o que está acontecendo nessa promotoria e que também saibam o que estão fazendo nesse hospital da vila. E todos que fizeram tudo isso com minha filha Lupita. Como violaram todos os direitos dela, como a revitimizaram e continuam revitimizando, e a mim também, como continuam violando todos os meus direitos. Agora não é mais só aqui no México, na cidade do México, agora também é no estado de Guanajuato e na cidade de León, Guanajuato. Por quê? Porque já me alcançou, ele me disse, como no caso da Lupita, está viral nas redes sociais. Muitas pessoas me perguntam e me dizem, e aí, o que o governo daqui te diz? Eles estão te apoiando? O governo daqui está te ajudando, de Guanajuato? A prefeita daqui de León? O que eles vão estar me ajudando? O que eles vão estar me apoiando? Pelo contrário, eles estão me agredindo, sim, o governo de León está me agredindo e o governo do estado de Guanajuato também. Por quê? Porque ao lado da minha casa mora um funcionário público, que é do trânsito municipal ou polícia vial, ou seja lá o que for. Ele se chama José Luiz e ele me prejudicou de propósito, a minha casa, a minha estrutura, entendeu? Um dia, quando eu estava conversando com uma jornalista do meu nome Joana, lá de Guanajuato, que tinha me dito que ia me colocar em contato com a governadora para ver a situação da Lupita de estado para estado. Mas um dia ela disse que estava falando com a pessoa do observatório sobre o caso da Lupita e eu vi que ela não retornou minha ligação. Depois liguei para a doutora e perguntei o que estava acontecendo. A senhora disse que falou com o observatório sobre a Lupita? Não, me enganei. Era sobre outros casos, não é verdade. Falaram do caso da minha filha, mas não a deixaram continuar. Sim? E depois que esse cara fez isso, foram os da Defesa Civil, foram os do Desenvolvimento Urbano. Eu fiz a reclamação em ambos os lugares.
e viram como ele danificou minha casa, viram? Eu tenho ali os papéis de tudo, inclusive de onde fiz minha denúncia na controladoria. E fui procurar a prefeita muitas vezes. A prefeita sabe do caso da minha filha porque jornalistas de León me procuraram e já divulgaram na imprensa. Eles conhecem bem o caso da minha filha Lupita. E ao invés de se aproximar de mim para me ajudar, estão violando todos os meus direitos, estão gerando muita violência institucional contra mim, estão me revitimizando e também a minha filha. E a prefeita, ela se chama Alejandra Gutierrez, de León, nunca quis me receber. E agora já dizem que ela foi. Também o pessoal da Defesa Civil foi verificar os danos. E depois ele me disse que lá da controladoria tinham pedido para eu assinar quando ele estava me entregando o laudo e eu assinei. E acontece que ele acrescentou mais 4 folhas e depois o pessoal da controladoria ficou zombando e já arquivaram o caso, fecharam o caso para mim. Também fiz denúncias na promotoria de tudo isso lá também e também arquivaram tudo. Então, tudo relacionado à minha filha, a filha já está me alcançando até lá. E eu quero que isso seja sabido, né? O quanto estão me violentando e estão revitimizando minha filha. O governo federal, o governo do estado de Guanajuato e o governo de León, Guanajuato. E eu responsabilizo os 3 governos por qualquer coisa que aconteça comigo, com minha família ou com meu patrimônio. Sim, eu os responsabilizo por tudo o que estão fazendo e o que fizeram desde a morte da minha filha. Então, que me ajudem. Legendas por levantar a voz contra tanta injustiça que fizeram com a morte da minha filha. E de tudo o que as autoridades fizeram, tanto federais quanto estaduais e municipais, sim, que façam isso viral e que saibam em qual governo estamos. Quero justiça para minha filha, quero justiça para minha filha e quero que esses governos respondam por tudo o que fizeram, tanto contra mim, como revitimizaram minha filha e como também me revitimizaram depois da morte da minha filha, que respondam, que deem a cara, tanto o governo federal daqui, como o governo estadual e o governo municipal, porque já estão todos envolvidos. Se você chegou até este ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal. Falta relativamente pouco para chegarmos a 1 milhão de seguidores. E também, se você gostaria de aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail que é correio@pepemistério.com.mx. Você me encontra no Facebook como Pepe Mistério e no Instagram como Pepe Mistério MX ou Documentários.